Olá, queridos alunos do sexto ano matutino e vespertino. Quem vos fala é a professora Viviane de Souza Magalhães, da disciplina de redação. E nesta semana estou trazendo para vocês a correção da ficha da atividade Funções de Linguagem. Vamos aí para a nossa correção? Bom, antes de passarmos para a correção, vou fazer aqui uma breve revisãozinha com vocês, porque são as funções de linguagem. A sessão de linguagem ela desempenha uma determinada função de acordo com a ênfase que queira dar a cada um dos componentes do lado da comunicação. A função de linguagem ela tem um objetivo de emitir, de receber e a mensagem conforme vou dizer assim a vocês o contexto em que essa mensagem ela é transmitida. Ela está classificada como emotiva, conotativa, referencial, no caso, ou referente, a função poética, a função metalinguística, a função fática e a função conotativa ou apelativa. E cada uma dessas ela tem uma função de exercer no papel de um texto, ou de uma redação, ou de uma oração, ou de uma frase, ou de uma oração. A função de linguagem vocês podem encontrar no jornal, numa revista, num texto de teatro, num texto de novela, em um filme, em uma música, em um texto formal ou informal que vocês leem rotineiramente, ou numa receita de bolo, ou numa bula de medicação. Então, esses são os canais onde vocês podem encontrar a função da linguagem. E a função da linguagem, atualmente, ela também pode estar sendo encontrada na internet, nas redes sociais, por exemplo, o Facebook, o WhatsApp, o Twitter, o Instagram, e assim sucessivamente. E vamos aí passar para a nossa correção da ficha função de linguagem da atividade. Na atividade, eu passei para vocês, logo de início, a primeira questão, um texto, falando sobre o verde estranha a cabeça das pessoas, onde o texto ele traz uma mensagem referente ao comportamento do ser humano. Como é que o ser humano está se comportando hoje em meio à sociedade? Ele está sendo egoísta? Ele está enxergando realmente os preceitos, os conselhos, valores, a ética, a moral, como nós devemos seguir, o amor ao próximo, dando valor às pequenas coisas, não querendo ser ansioso demais. Então, essa mensagem que o texto de Inácio Loyola Brandão, ele traz essa mensagem para vocês. E vamos à interpretação textual do texto. A primeira questão. Por que no começo do texto o narrador afirma que estranha a cabeça das pessoas? Tudo na vida passa muito rápido. Se nós não apreciarmos o que é pequeno, o que é de realmente exato valor, um dia vamos sentir falta. Todo ciclo ele se inicia e todo ciclo ele se fecha para assim renovar uma nova vida, um novo destino e todo mundo poder seguir sua vida em frente. A segunda questão, na letra A. Qual é a época da floração? O que significa a expressão enchia a calçada de cores? Observe a frase: esquecíamos o cinza que nos envolvia. Que cinza era esse ao qual o autor se referia? Lembre-se que nessa questão vocês têm uma, duas, três, quatro perguntas em uma alternativa só, viu? Uma alternância só. Então vamos aí para a primeira pergunta, letra A. Qual é a época da floração? Claro que é a primavera. O que significa a expressão encher a calçada de cores? As flores que caem na calçada da árvore, e cada árvore na calçada, ela indica a época de nascimento dos frutos em que iremos colher. O que significa a expressão esquecíamos o cinza que nos envolvia? O cinza significa as dores, as passagens da vida, o que nós enfrentamos rotineiramente. Que cinza era esse ao qual o autor se referia? Claro que são as dificuldades da vida. E vamos agora ir para praticando a redação. E lembre-se mais uma vez que interpretação textual, quanto mais vocês utilizarem as palavras de vocês, como vocês viram aqui, que a professora pouco retirou quase nada do texto,
ela utilizou as palavras dela para poder interpretar o texto. Então, a interpretação textual, ela foca muito nisso. É o que vocês entenderam do texto. Utilize suas palavras, a sua interpretação. Saia um pouco do foco, tirar, copiar e colar. Vocês estão interpretando, vocês estão colocando para fora o que vocês entenderam do texto, qual foi a mensagem que o texto trouxe para vocês. Isso é também um dos objetivos das funções de linguagem. Vamos aí para a segunda questão. A frase a seguir foi dividida em partes e colocada fora da ordem. Aponte a alternativa em que a construção da frase foi montada com sentido coerente. Os problemas da por decreto, nem com armas, compromissos das solidárias nossa sociedade não vão ser resolvidos, e sim com umas sérias pessoas em promover ações. Nós temos a alternativa A, B e C. Claro que a letra B. Reparem bem que as orações estão bem coordenadas, a concordância verbal e nominal foi bem aplicada, e as orações também estão em ordens coerentes de fato. Os problemas da nossa sociedade não vão ser resolvidos por decreto nem com armas, e sim com um sério compromisso das pessoas em promover ações solidárias. Então, a alternativa correta aí é a letra B. E vamos seguindo aí a segunda questão ainda. Leia. Fiquei sabendo que mais da metade da população mundial somos crianças. E qual é a vantagem? Bom, nessa segunda parte da segunda questão, vocês vão analisar um pouco as conjunções. A conjunção mais, o que ela indica, o que ela expressa. Explique qual a concordância que a conjunção mais tem referente a essa oração. Vamos lá. A primeira pergunta. Nesse diálogo, Felipe faz a concordância da conjunção mais. Há uma diferença entre mais, com S, e mais, com I. Mais, com S, M-A-S, ele indica a justificativa, explicação. E mais, com I, indica a quantidade, adição, algo, ação a mais em que o sujeito cometeu, ou alguma ação a mais em que ele pode cometer ou que ele recebeu. Então, fiquem bem frisados aí. Mas, com S, significa explicação justificativa. E mais, com I, quantidade. Vamos dar continuação. Mas de maneira diferente do que recomenda a quantidade normativa. Explique por que ele faz a concordância da conjunção mais desta maneira. Ela está indicando que quantidade, adição, soma, um fato a mais, um ato a mais que o sujeito cometeu. Não esqueça de classificá-la conforme seu sentido. Qual o sentido da conjunção? Conjunção aditiva. Não esqueça de qual o tipo de função de linguagem que usou esse texto. Vamos aí para o tipo da linguagem, foi a função referencial, porque a função está se referindo a Felipe, e a função está se referindo a um comunicado, a uma informação. Então, ela é um fato ou algo de acontecimento. Então, é uma função referencial. Toda função de linguagem referencial, ela tem o seu objetivo de indicar fato ou algo de acontecimento. E, geralmente, são textos, são orações, são frases, são expressões que indicam alguma informação. Na terceira questão, eu coloquei um trecho sobre a economia, a crise financeira que nós estamos passando, e destrinchei os parágrafos com introdução, desenvolvimento e conclusão, para que vocês pudessem colocar em cada trechinho desse aí, em cada parágrafo, com suas palavras, o que é que vocês acham sobre a dificuldade econômica em que nós estamos passando atualmente. É claro que envolve toda essa problemática da pandemia, né, o Covid-19, o coronavírus, que através desse vírus o mundo inteiro parou. Lembre-se que não só o país, nosso país, o Brasil, mas o mundo inteiro parou devido a essa pandemia que nós estamos vivendo. E é claro que a nossa economia ela foi afetada. A nossa economia não está funcionando, tudo está parado. Não há vendas, não há compra, então é isso aí, não há uma rotatividade do nosso dinheiro no comércio. Até os nossos impostos ficaram parados.
Então, isso causa uma crise imensa, imensa, não só no Brasil, como no mundo inteiro. Então, é isso aí é que vocês vão retratar nessa terceira questão, com a introdução, onde a Pro colocou aqui para vocês um exemplo retirado do trecho aqui da terceira questão, que eu vou ler aqui para vocês agora. O país atualmente vive uma crise financeira. Podemos ter sinais de importante retração econômica a partir de indicadores, com a queda do PIB. O PIB é um imposto que nós pagamos por cada produto que nós consumimos. Queda do superávit primário, aumento do desemprego, dentre outros fatores. Reflita sobre a situação do país e escreva. Como essa problemática está no mundo inteiro, vocês podem também estar falando não só do Brasil, como o mundo todo. Então, na introdução, eu coloquei aqui um exemplo para vocês, o início, como é que vocês podem estar destrinchando esse texto, essa redação. A letra B, o desenvolvimento, vocês vão utilizar argumentações respondendo algumas questões levantadas aqui na introdução, como a professora colocou aqui no final da introdução, na letra A, até quando iremos aguentar com esta tormenta? Aí vocês já podem estar respondendo isso no desenvolvimento do texto de vocês, colocando toda a problemática no texto, escrevendo no desenvolvimento, o porquê que nosso país está passando por essa crise, o que é que vocês acham? O que foi que essa pandemia ela veio trazer de aprendizado? O que é que nós podemos estar superando essa crise econômica, fazendo a nossa parte? E na conclusão, vocês vão dar um desfecho à sua redação, colocando, né, escrevendo o que é que vocês acham, o que é que poderia melhorar, ou se vocês têm alguma solução para que isso venha amenizar o sofrimento da população, não só no Brasil, como no mundo inteiro. E como que vocês irão concluir a redação de vocês. E dentro sempre da função de linguagem. Se vocês vão ler aí, vocês vão ver que a professora de vocês que utilizou dois tipos de função de linguagem, a referencial e a emotiva. Sempre a professora está retratando, trazendo informações e trazendo também sempre a opinião dela, retratando também a emoção, a emotividade, o que é que ela acha sobre todo esse contexto dessa pandemia e dessa crise econômica que nós estamos enfrentando. Então, segue aí o exemplo direitinho, passo a passo, como é que vocês vão estar respondendo a terceira questão. A quarta questão. Eu trouxe dois modelos de uma carta ao leitor, em que vocês vão ver o tipo, vocês irão ver o tipo da função de linguagem em que essas duas cartas estão retratando e qual a função dela. Vamos lá. A carta do leitor, identificado acima, tem a finalidade de como a prefeitura defende a sua tese. Gente, o que é tese? É a argumentação, é a ideia. Qual a ideia da carta? A carta fala sobre o quê? A exposição na feira de treino que ela foi impedida pela prefeitura. Não se esqueça de retirar qual for o tipo de função de linguagem adequada no texto. Vamos lá. A carta do leitor, identificada acima, tem a finalidade de... Ela tem várias finalidades. Dentre elas, primeiro, elogiar a publicação, a matéria ou até mesmo o jornalista pela qualidade ou pela abordagem do assunto expressando a aprovação. Como a prefeitura defende a sua tese? Aos fatos e ideias mencionadas ou discordar dos fatos das ideias defendidas em um texto publicado na revista ou no jornal. Bom. Não se esqueça de retirar qual for o tipo de função de linguagem adequada no texto. A função de linguagem adequada no texto é a função referencial, que ela está trazendo aí um fato, um caso que ocorreu, está trazendo uma informação na carta. Então, foi utilizada a função de linguagem referencial. Ela está se referindo a uma carta ao leitor, que é uma carta comercial, onde vem informando que a prefeitura embargou a exposição da feira de Trianon. Então, dá-se aí a qualidade a essa linguagem, essa informação como função de linguagem referencial.
E por aqui, vou encerrando a correção da nossa atividade, da ficha Função de Linguagem. E está a seguir também para vocês uma atividade no caderno, vocês vão receber, vocês vão passar a atividade para o caderno e vão responder também a atividade. E logo, logo, quando nós retornarmos, a professora vai estar recolhendo essa atividade no caderno e vai estar também corrigindo com vocês. Então, fica aí meu abraço e estudem, continuem colocando o estudo de vocês em dias, porque vocês só têm a se beneficiarem. Tenham um bom dia e um abraço a todos.